Você tem uma entrevista de emprego e não sabe o que fazer? Você tem dúvidas sobre o que perguntar para o recrutador? Você não tem a menor ideia de como se portar antes de uma entrevista de emprego? Você não sabe como se preparar para uma entrevista de emprego? Esse vídeo é para você. Olá, caçadores de emprego, tudo bem com vocês? Vocês pediram e eu separei algumas dicas sobre o que fazer, como se preparar melhor para uma entrevista de emprego. Eu vou falar para vocês o que vocês devem fazer no primeiro contato que o recrutador faz com vocês, o que vocês devem fazer se vocês forem fazer uma entrevista presencial e se vocês forem fazer uma entrevista online. Esse vídeo é tudo aquilo que o candidato que nunca fez uma entrevista antes ou não sabe o que fazer precisa para estar preparado para a melhor entrevista de emprego que ele vai fazer na vida dele. E a primeira situação que você precisa estar preparado é para o contato via telefone. Tem muita gente que descarta o telefone, acha que o recrutador ou o entrevistador não vai contatar ele por telefone. Isso está errado. E na maioria das vezes haverá sim um primeiro contato via telefone. É o que a gente chama de pre-screening, ou traduzindo, uma pré-triagem. Nenhum recrutador, nenhum entrevistador vai simplesmente convidar você para participar de uma entrevista online ou presencial sem querer bater um papo contigo antes, colher algumas informações objetivas para entender, por exemplo, aonde você mora, para entender um pouco, por exemplo, da tua faixa salarial, da sua pretensão salarial, daquilo que você faz, daquilo que você espera do seu próximo emprego, do porquê que você está buscando um novo emprego. Geralmente esse tipo de conversa dura em torno de 15 minutos até 20 minutos, talvez meia hora, dependendo do nível do candidato. E é justamente nesse momento que você já precisa estar preparado para você fazer algumas perguntas para essa pessoa que está te ligando, para você não perder o seu tempo. E quais perguntas são essas? E a primeira pergunta que você precisa fazer para essa pessoa que está te ligando, para esse recrutador, é: quem está falando com você? Na grande maioria das vezes você vai ter duas opções. A primeira opção é a mais comum, é um profissional da área de recursos humanos, que geralmente é a área que conduz processos seletivos nas empresas do Brasil, que ele achou o teu perfil de LinkedIn ou o teu currículo, e aí já é importante você saber aonde ele achou, como ele teve acesso ao teu perfil, ao teu currículo. E a segunda opção mais comum é que essa pessoa pode ser um recrutador terceirizado, alguém que está trabalhando para uma empresa, uma agência de empregos, um headhunter. E aí por que é importante você saber isso? Porque se for alguém de uma empresa que você não tem interesse, você já nega o contato, já diz que você não tem interesse nenhum na posição e você não quer falar. E se por um acaso for um headhunter, você até pode estender um pouco mais a conversa, caso você queira. Porque um headhunter, um selecionador terceirizado, ele geralmente trabalha para vários clientes. E muitas vezes, para a posição que ele está te ligando, não faz sentido, mas pode servir para outras posições. Você aproveita a oportunidade de falar com um recrutador que trabalha na sua área de atuação e já garante que talvez você esteja na memória dele para outras posições que façam sentido para você. E a segunda pergunta que você precisa fazer para o recrutador que te liga é o seguinte: como ele conseguiu o seu contato? Será que ele viu o teu LinkedIn? E o que ele achou do teu LinkedIn? Por que ele ligou para você? Será que ele recebeu o teu currículo? De quem que ele recebeu? E aqui é importante você ficar atento se principalmente ele recebeu o seu currículo de alguém. Porque já imaginou se você estiver buscando emprego num sapatinho, num segredo, sem ninguém saber, e alguém mandou o seu currículo para essa pessoa que não foi você? Já imaginou se essa mesma situação acontece e aí, ao invés do seu currículo ser enviado para esse recrutador, ser para o seu atual gestor, ser para o seu chefe, vai ficar uma situação muito ruim. É muito ruim quando o teu gestor, o teu chefe descobre que você está buscando emprego e não falou para ele. Então é importante você ir tateando essa ligação para você mitigar, para você não ter risco nenhum de, por exemplo, ir para uma furada ou até mesmo colocar o seu atual emprego em risco. Terceira pergunta aqui é meio óbvia. Você precisa perguntar para essa pessoa que está te ligando qual é o trabalho que precisa ser feito, que a gente já vai entender um pouco mais do detalhe da posição, do detalhe da vaga. Se por um acaso for algo muito diferente daquilo que você faz, se por um acaso não tiver nada a ver, essa é a hora de você já, eventualmente, encaminhar a conversa para um final, dizendo que você não tem interesse. E aí, novamente, é importante você saber com quem você está falando. Por quê? Se for alguém de uma empresa, provavelmente não vai fazer sentido para outras oportunidades. Mas se for um recrutador especializado na sua área, você já vai mais uma vez deixar claro para ele quem é você e o que tipo de trabalho você está buscando. Eu falei com muito mais detalhes sobre essas perguntas no episódio 19, dá uma olhada, tudo aquilo que você precisa saber de um recrutador ao telefone. O card está aqui em cima e também vai estar na descrição desse vídeo. Quarta pergunta, super importante, principalmente nos dias de hoje, onde a gente voltou da pandemia e tem muitos empregos que não estão mais híbridos ou mesmo remoto, ou mesmo online.
Você precisa perguntar onde é o seu posto de trabalho, onde você vai trabalhar. Existem empresas que têm muitas filiais e muitas vezes você não vai trabalhar nessa filial que talvez fique até próximo da sua casa. Talvez você vá trabalhar num lugar distante. Então você precisa ter isso muito claro para você. Porque também para você se preparar para a entrevista. Se for algo muito longe, você vai precisar talvez acordar cedo. Você vai precisar, por exemplo, entender se tem ônibus que passa por lá, se tem pedágio, se você vai de carro, se você vai de Uber, para você se virar. Então não se esqueça, sempre que alguém te ligar para uma entrevista presencial, você precisa perguntar aonde é o local da entrevista e também aonde é o local do trabalho. Esse vídeo tá te ajudando? Então não se esqueça, se inscreva no canal, assine o sininho. Esse canal tá crescendo bastante, estou muito feliz com isso, mas eu preciso que você que gosta do meu conteúdo se inscreva, assine, mostre para mim que tá sendo bom para você. Você sabe que isso é importante pra gente, é importante pra gente continuar fazendo esse trabalho, que eu tenho certeza que tá ajudando você e as outras pessoas. E a quinta pergunta: se nem o relógio trabalha de graça, não é você que vai trabalhar. É importantíssimo você saber se a expectativa salarial que você tem está alinhada com a faixa salarial dessa posição que estão te ligando. E aqui é o seguinte, tem muita gente que fica com medo ao fazer essa pergunta para o recrutador e para o selecionador no telefone e a pessoa do outro lado não saber responder. Fica tranquilo, não é um golpe quando isso acontece. Principalmente se for um recrutador interno de uma empresa, porque pode ser uma vaga confidencial e muitas vezes, para não ter nenhum tipo de ruído na comunicação, a empresa não passa para esse recrutador, para essa pessoa que está fazendo esse primeiro contato, os detalhes da faixa salarial, os detalhes dos benefícios do pacote de remuneração. Porém, é importante você talvez insistir, mas principalmente é importante você deixar claro qual é a sua expectativa salarial. Porque é para você não perder tempo. É muito chato quando você se propõe a participar de um processo seletivo, porque querendo ou não, você se enche de esperança, eventualmente de ter um emprego diferente, ter um salário melhor, e aí você participa do processo e no final ou no meio dele, você descobre que vai ser para ganhar menos daquilo que você tem hoje, ou eventualmente menos daquilo que você quer. Então já deixa claro que você aceita participar do processo seletivo, caso faça sentido, mas a tua pretensão salarial é XYZ. E a sexta e última pergunta que você precisa fazer ao telefone com um recrutador e um selecionador antes de você aceitar participar do processo seletivo é o seguinte: qual é a agenda desse processo? Quantas etapas serão? Quais os detalhes que esse entrevistador consegue te dar, essa pessoa consegue te dar sobre, por exemplo, a oportunidade, modelo de trabalho, quando que está prevista a contratação, quantas etapas serão, será que vai ter teste? Que tipo de teste? Novamente, nem sempre quem está te ligando, quem está tendo esse primeiro contato com você, tem essas informações. Mas é importante você perguntar e é importante talvez você insistir para você ter visibilidade, justamente para você entender se faz sentido participar de um processo seletivo hoje, ou se, por exemplo, não faz sentido, é um processo muito longo, ou ainda você não tem outras informações, e aí você não quer se meter numa furada. E antes de você desligar o telefone com o recrutador, você vai confirmar o dia da entrevista, o local, o horário, e vai perguntar se você precisa levar alguma coisa, algum documento, ou mesmo uma cópia física do seu currículo. Assim que você desligar o telefone ou tiver um tempinho, está na hora de você pesquisar sobre a empresa. E aonde você vai pesquisar? Obviamente você vai no Google, vai colocar o nome da empresa, você vai no Wikipedia para entender um pouco da história, para entender, por exemplo, algumas informações que muitas vezes essa pessoa não te disse por telefone. Você vai também no Glassdoor. Glassdoor é um site interessante que mostra as opiniões das pessoas sobre algumas empresas, geralmente de pessoas que trabalharam nesses lugares, e vão falar para você qual é o clima, quais foram as percepções dessas pessoas ao trabalharem nesses lugares. E se você ainda quiser tiver um panorama mais completo da empresa, você pode ir na junta comercial da sua cidade. Aqui em São Paulo nós temos a Jusesp, onde ela permite com que você faça pesquisas gratuitas para entender, por exemplo, ano de fundação, entender, por exemplo, o capital que foi investido nessa empresa. Então são essas informações que vão te dar mais segurança, que vão te dar mais visibilidade sobre o processo seletivo que você topou participar. E aí, é claro, se por um acaso você perceber que é uma furada, se você perceber informações desencontradas, se você não estiver seguro, você não tem obrigação nenhuma de participar de nenhum processo seletivo. Se por um acaso for o seu caso, você só precisa mandar um e-mail para essa pessoa que te ligou, porque é uma questão de educação, dizendo que você está desistindo do processo. Outra dica super importante: da mesma maneira que as empresas tiram referências profissionais dos candidatos, você também deve procurar saber com quem você está falando. E é aí que o LinkedIn se torna uma arma muito importante para você, candidato. Foi por isso que eu disse para você logo no começo desse vídeo, perguntar o nome da pessoa que está te ligando e qual empresa ela está falando ou representa, para você fazer uma busca minuciosa no LinkedIn
para você entender, para você ter um primeiro contato de quem é essa pessoa, de como ela construiu a carreira dela, de quais são as conexões que você tem em comum. O LinkedIn está aí para isso, é de graça e você consegue ter mais informações sobre quem te ligou. Muitas vezes, juntando essas informações, você pode chegar numa conclusão do tipo, não faz sentido para mim participar desse processo seletivo e eu vou simplesmente avisar essa pessoa e não vou mais. E aqui um aviso, não stalkeie a pessoa que te ligou ou mesmo a pessoa que vai te entrevistar. Eu passei por essa situação algum tempo atrás e foi muito ruim. Estava trabalhando numa posição de gerente de recrutamento, selecionei uma candidata, agendei a entrevista com a cliente e a candidata simplesmente stalkeou a cliente e já começou a entrevista de uma maneira estranha, dizendo que tinha entrado nas redes sociais da minha cliente, visto os filhos dela, onde ela passou as férias. Isso deixa uma péssima impressão. Isso não cria rapport, isso não cria proximidade. Porque nesses primeiros momentos dos processos seletivos, das primeiras etapas, as pessoas não se conhecem. Então, basicamente, não faça isso. Não crie uma boa impressão, não deixe uma boa impressão e, para variar, você pode ser prejudicado porque você stalkeou, porque você deixou o entrevistador, o recrutador, deixou ele com medo. Então, não faça isso. Então, vamos recapitular rapidinho, porque eu sei que é muita coisa. Primeira coisa, você já sabe quais são as 6 perguntas que você deve fazer quando um recrutador te ligar. Você já sabe os mecanismos de pesquisa para entender, conhecer um pouco mais do desafio. Você já entendeu que você pode pesquisar sobre o recrutador e a pessoa com quem vai te entrevistar. Ok. E agora você precisa se certificar que você sabe da sua história profissional, que você sabe o que está escrito no seu currículo, que você sabe o que está escrito no seu LinkedIn. Pode parecer besteira, mas grande parte das pessoas ficam nervosas nas entrevistas de emprego e muitas vezes esquecem da própria história profissional, esquecem como elas construíram as carreiras delas. Então, a partir do momento que você teve um contato com o entrevistador, que você topou participar da entrevista, é seu dever rever o teu currículo, rever o seu LinkedIn, eventualmente fazer simulações de entrevista com outras pessoas para que você não esqueça da sua própria história profissional. É o que eu sempre digo. Se você, candidato, candidata, não souber a sua história profissional, quem é que vai? Então, evite passar por essa vergonha, porque é uma vergonha. Você precisa saber falar sobre aquilo que você já fez na sua vida profissional e aquilo que você está buscando. Esses são todos os detalhes que você precisa saber antes de uma entrevista de emprego para você se preparar melhor. Não importa qual é a sua área de atuação e não importa qual é o seu nível. Na semana que vem eu vou trazer exatamente um tutorial sobre o que você deve fazer no dia da entrevista, no dia do evento. Te vejo lá. Muito obrigado pelo seu tempo. Não se esqueça, se inscreva no canal, assine o sininho e veja as nossas outras redes sociais também. Muito obrigado pela audiência. Até semana que vem.